Olá, vamos retomar nossa conversa sobre o modo como se constitui subjetivamente os elementos que sustentam subjetivamente a constituição do sujeito. E eu começo então dizendo, e isso está no seminário 4, Relações do Objeto, do Lacan, que a importância a ser dada ao falo imaginário simbólico tomado pelo garotinho não tem mais nem menos valor que o falo para a garotinha ou da garotinha. Entretanto, é preciso dizer que é significativo como o menino se esforça nas suas tentativas de seduzir a mãe, essas tentativas sempre muito marcadas pelo conflito narcísico. Eu vou falar do garotinho porque o que é problemático para ele é se defrontar com a insuficiência do imaginário que cerca o objeto que ele tem, né, corporalmente falando, e que, num primeiro momento, sobre esse objeto é rebatido o falo enquanto falo imaginário. São essas questões referentes a esse embate da criança muito pequena, né, do garotinho, com as exigências que ele percebe, né, essas demandas que vêm do campo da mãe e aquilo que ele pode eventualmente oferecer para satisfazer, né, essas exigências. Então, ele se defronta com o fato de que o que ele tem para oferecer é sempre muito precário, tamanha as exigências que lhe são feitas. Então, esses embates vão, na verdade, constituir as primeiras feridas narcísicas que vão anteceder a castração como etapa fundamental para que essa criança aceda a uma posição onde o falo possa finalmente ser tomado como significante da falta. Também é bom lembrar que o eu da criança, né, está inicialmente apoiado sobre essa onipotência materna, nessa primeira etapa de simbolização. Mas onde de fato está o falo, onde não se pode encontrar? Todas as questões que giram em torno da identificação com a mãe, a identificação com o objeto, estão, de certo modo, referidas à relação da criança ao falo. E por isso é muito importante a gente entender que todas essas insistências da criança em se fazer reconhecer dizem respeito àquilo que se passa na constituição da sua subjetividade. E essa é, na verdade, a etapa mais importante que antecede ao Édipo, né? E ela fica, portanto, entre o defrontamento, né, com a frustração, que é a primeira etapa, e o Édipo propriamente dito, passando pela experiência de privação. É a etapa onde a criança, essa etapa entre aquilo que é a frustração e o Édipo propriamente dito, essa é a etapa onde a criança vai se jogar, né, no faz de conta, no jogo do faz de conta. E isso, para ser
né, nesse jogo do faz de conta para ser, porque ela não pode ser de outra maneira, para ser o objeto enganador que pretende saciar o insaciável do desejo da mãe. Então, a criança mostra para a mãe, nesse jogo do faz de conta, né, ela mostra à mãe aquilo que ela não é, construindo esse percurso onde o eu assume aí a sua estabilidade, né? E também onde se dá a divisão, né? E a ambiguidade fundamental entre o que é o vir a ser sujeito e o objeto enquanto tal. Então, é isso que permite a gente falar de uma intersubjetividade inicial, né? Uma intersubjetividade onde o desejo vai ser suposto no outro, nesse outro que é a mãe. Desejo a rigor, que Lacan nos chama atenção, que a gente pode dizer que esse desejo é um desejo de segundo grau. Por quê? Porque em primeiro grau está o desejo da criança em se fazer reconhecer, mas ele vai ser, na verdade, substituído pelo desejo da mãe, porque na verdade esse desejo da criança ele é incipiente, a criança ainda não é desejante, né? Porque ínfase, porque ainda sem ter acedido efetivamente a uma posição simbólica, ela não adquiriu a fala, ela não pode ainda falar em nome próprio. Então, por isso a gente vai dizer, um desejo está do lado do outro e esse desejo, na verdade, é um desejo de segundo grau, né? E como não se pode satisfazê-lo, é impossível de satisfazer esse desejo, o que resta para a criança é enganá-lo. Enganar esse desejo com esse jogo que ela estabelece. Nessa construção do seu narcisismo, a criança encontra, né, o obstáculo de um desejo, que é o desejo da mãe, que não pode ser saciado. Na verdade, esse desejo ela percebe como, a imagem é um pouco forte, mas é isso mesmo, uma boca escancarada para devorá-la. E ela então, essa imagem da oralidade materna vai aparecer no nível da satisfação sexual imaginária da criança. E esse é também um período onde vão se apresentar as inúmeras perversões. É bom dizer, porque há um preconceito em relação a essa resposta da estrutura, que são as perversões. As pessoas aceitam as neuroses, as pessoas toleram as psicoses, embora faça questão para elas, mas elas não suportam as perversões. Na nossa contemporaneidade há toda um movimento, e um movimento que passa inclusive por legislação a propósito dessa insuportabilidade, de um modo geral, no campo social, a questão das perversões. É bem verdade que no início do processo civilizatório, isso não fazia questão, que hoje faz, já fez mais, né? No século XX era pior, mas no período da Grécia era relativamente aceitável, né? Todo tipo de perversão. Entretanto, depois do advento, né, da religião judaico-cristã, isso ficou problematizado, né? Uma interdição em relação a ele. Mas enfim, essa imagem de oralidade, né, que é na verdade a própria presentificação da cabeça de Medusa, né, a criança terá que enfrentar, em vez de ficar paralisada, né,
ela precisa dar uma resposta. Uma das respostas pode ser uma das perversões. Então, a fantasia do ser devorado está na origem da constituição narcísica. E a fobia vai nos dar o exemplo disso como um desvio. Então, da próxima vez, antes de nós entrarmos na questão da castração propriamente dita, do complexo de Édipo e do complexo de castração, que eu já falei em outro vídeo en passant, eu agora estou apenas aprofundando, nós vamos passar também pela fobia, que eu também já tinha falado, e eu acho que vai ficar mais compreensível se vocês puderem ler pelo menos o caso Pequeno Hans, que está no Freud, e há uma leitura desse caso no Seminário 4. Até lá, um abraço. Já ia esquecendo, não vamos deixar de mencionar que a programação da Ciranda está muito interessante. Eu vou falar melhor de vocês num outro vídeo que eu vou dedicar especificamente a esse assunto. Até lá!